Olá galera, eu sou Elton Pinheiro e esse é o Rio de Arrepio, contos e causos de assombração. Se você achou que o Rio de Janeiro era só praia e sol, Maracanã, futebol, não, você está muito enganado, porque nas ruas do Rio também tem histórias de assombração e a gente está aqui para conhecer um pouco. Bora lá? O caso de hoje do nosso Rio de Arrepios é o Castelinho do Flamengo. Talvez você conheça, ou talvez não, de tanto passar ali pelo aterro do Flamengo, pode estar até distraído, mas o Castelinho do Flamengo é um casarão bem bonito e ele se destaca por sua torre, que vai bem no alto, assim, e sua construção gótica. Tem muitas estátuas, tem rosas esculpidas, uns arcos, assim, bem bonito. E esse castelinho, ele te remete, assim, te lembra muito passado. E essa história aconteceu no passado. Ela foi em 1932. Um casal acabou de adquirir a casa e eles foram morar lá com a sua filha, né? Só que eles não foram felizes. Eles foram felizes, na verdade, nos primeiros meses ali. Certa vez, o advogado foi visitar a família para resolver coisas financeiras, coisas de negócios. E o casal então saiu para caminhar um pouco ali no aterro do Flamengo, para poder pensar, discutir a melhor posição ali para dar para o advogado, e deixou a filha ali brincando no quintal do castelinho, enquanto o advogado cuidava dela, ficava ali de olho. A menina já estava acostumada com o advogado, então ela sempre brincava ali no canto dela, mas ele não. Ele não gostava de criança. Então ele sempre foi um homem assim muito ríspido, muito sério, sabe? A família, né, o casal, estava já voltando para casa e a menina viu ali por cima do muro, os pais se aproximando, ela correu e começou a acenar, a gritar aos pais, a chamar, e numa distração os pais foram atravessar a rua, não olharam para o lado e um bonde os atropelou. Eu não sei se você conhece ou você já viu os bondes da época, eles eram de ferros bem grandes, então você imagina ser atropelado por um bonde daquele. Do jeito que era grande, né, e pesado. Falam que quando o piloto tentou lá, né, o maquinista tentou dar o freio ali no bonde, foi um som infernal, porque aquele trilho de ferro com a roda de ferro foi... Nossa, uma coisa horrível. Gente chorando, desmaiando, foi realmente um caos, assim. Você imagina aquela coisa pesada passando por cima do corpo de duas pessoas. Eu acho que não sobrou muita coisa não, mas a menina ficou, assim, realmente impactada, né? Ela viu ali a morte dos pais. Enfim, depois disso, a vida dela foi um inferno. Porque ela era filha única, não tinha parentes, então o advogado virou tutor dela, tutor da criança, tutor da casa, tutor de todo o dinheiro da família. Ou seja, o cara, ele realmente ficou muito rico, assim. E como ele não gostava de crianças, então ele tratava aquela menina muito mal, assim. Ele trancava ela em alguns cômodos, a menina sempre conseguia sair, né? Porque criança é esperta também, pula uma janela, vai empurrando a porta, dá o seu jeitinho, criança tem as suas traquinagens. E aí sempre quando ele voltava, ele ouvia o choro, porque a menina estava lá no muro, chorando, esperando os pais, enfim, olhando os pais ali, e ela sempre triste, e ele sempre prendendo ela num cômodo diferente, até que teve uma vez que ele se estressou, não aguentou mais, porque sempre ela fugindo, foi lá e trancou ela na torre do castelinho. Aí a torre, que é bem famosa, bem conhecida, por isso que ele é chamado de castelinho, ela fica bem no meio da construção, né? De esquina, assim, é muito bonito. E hoje em dia, quem mora ali perto, os prédios, eles ficam até na altura da torre. Então, se alguém está preso ali, se alguém está pedindo ajuda, é capaz até de ouvir, né? O caso é que a criança ficou lá presa durante dias, sem comer, sem beber, porque ele não levava nada para a garota. E as construções da época sendo baixas, ninguém que passava ali ouvia a menina chorando, gritando, pedindo ajuda. E aí é que vem a história. Dizem, né, que o espírito dos pais, eles habitavam a casa. Eles incentivaram a menina a se jogar lá do alto da torre. A mãe, lá de cima, falando para ela se jogar, para ela dar cabo da vida e assim poder se juntarem em alma ali naquele castelinho. E o pai lá embaixo chamando a menina para que ela se jogasse, até que a menina se jogou aos braços do pai e morreu.
As pessoas que estavam passando perto ficaram horrorizadas, né, com o que aconteceu. Algumas pessoas dizem até ter visto um homem lá embaixo chamando a menina para que ela pudesse pular. Inclusive acusaram o advogado, né, de maus tratos, dessa situação, acharam que era ele, mas ele conseguiu comprovar ali que ele nem estava na casa naquele momento. Então a menina morreu. E ficou ali o fantasma da menina, né, a alma, junto com aquele pai e aquela mãe. E finalmente eles foram, de alguma forma, felizes, né? Porque puderam ali habitar naquela casa. E, bom, depois disso o inferno foi na vida do advogado, porque eles começaram a, de alguma forma, expulsar aquele cara de lá. Sempre assustando, botando uma mão no ombro, ou então a menina ia para a beirada do muro para chorar, ou ficava chorando em alguns cômodos. Então isso assustou um pouco ele ficou um pouco impactado com isso e foi embora. Então eles, os espíritos, começaram a assombrar aquela casa, né? Eu acredito que finalmente eles foram felizes, porque a família tinha se separado e ali eles se juntaram, né? Puderam habitar naquela casa que eles ficaram ali, compraram, conquistaram e ficaram um pouco tempo. Né? E agora finalmente eles foram felizes, mas eles tinham ali aquele embuste, né? Tinha aquele advogado que precisava dar um jeito naquela situação, porque é um cara ruim, e eles conseguiram, eles foram assombrando o cara, colocavam a mão no ombro, sabe? Ele disse isso assim nos relatos quando ele saiu daquele lugar, que pessoas colocavam a mão no ombro, coisas voavam, ele não deu conta e foi embora. Desistiu de ficar ali, mas ficou com o dinheiro da família, né? Mas desistiu de ficar ali naquele casarão. Até que o casarão ficou fechado, e aí o Castelinho do Flamengo começou a ser invadido por moradores de rua, às vezes pichadores iam lá para fazer sua arte, e todas essas pessoas que iam lá tinham esse relato de que coisas estranhas aconteciam. Um pé que botava na frente para a pessoa tropeçar, ou então um barulho que eu via em cima, na parte de cima, sabe, subindo as escadas, como se alguém estivesse subindo as escadas e começasse a andar ali por cima do castelinho, sabe? E aí quando eles iam subir para ver, não via nada no salão da parte superior, ou então via alguém atravessando para outro cômodo, e aí quando chegava lá para outro cômodo não tinha ninguém. Então assim, ninguém nunca chegou de fato a ver o fantasma, mas sentia. Às vezes tinha alguém dormindo e aí sentia que a pessoa acordava, o espírito acordava, o morador de rua, a pessoa que estava ali, e pedia gentilmente para sair. Mas quando a pessoa via, né, ele assim acordando, meio desacordando e tal, quando olhava mesmo não tinha ninguém. Então é isso, gente. Os fantasmas, eles eram até gente boa, né? Porque eles nunca foram agressivos. Eles só pediam gentilmente que deixassem a casa, porque a casa era deles e eles queriam habitar ali. Hoje em dia, o Castelinho do Flamengo, ele foi reformado, né, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E agora ele é um centro cultural, que é o Oduvaldo Viana Filho, e é um espaço repleto de arte, repleto de gente viva, fazendo arte, peças de teatro, exposição, oficinas. Então acontece muita coisa lá nesse centro cultural. Eu deixo aqui o convite para você, fica no Aterro do Flamengo, número 158, para você ver essa maravilha que é o Castelinho do Flamengo, as construções. Chega lá, você vai ver que parece que realmente alguma coisa aconteceu ali. Eu estive lá, assisti um espetáculo lá uma vez, também fui ver uma exposição. E é muito bacana assim, você ver aquela construção, passear um pouco por aquele castelo, né, antigo. Mas tem alguns espaços que você realmente fica assim meio cabreiro de entrar. E aí eu te deixo o desafio. Se quiser, pode ir lá, vá conhecer. Tá aí o convite. Bom, esse é o Rio de Arrepio. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha aí com a galera, com quem você quer compartilhar. E se você se interessou por essa história, vai ali no link da nossa bio, que tem outras histórias. Você pode baixar um e-book que tem outras histórias assombradas do Rio de Janeiro. E se você tem histórias assombradas sobre você, que você vivenciou, ou sobre a sua cidade, manda aqui pra gente, que quem sabe a gente grava aqui no nosso videocast. Gente, até o próximo vídeo. Eu te espero lá.